Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, o que a ausência do arrependimento causa na cognição e na emoção de uma pessoa? Por que é que uma pessoa, quando ela não sabe a respeito do que é o arrependimento, ela acredita que as pessoas, só porque disse eu me arrependi, eu vou mudar, ela acredita naquela mudança totalmente externa. E aí a pessoa que diz que se arrependeu e que vai mudar, ela pede perdão, mas só da boca para fora, mas ela não se viu, ela não sabe o que é o arrependimento, como é que ela pensa, como é que ela age, para que você veja que quem se arrepende é o outro em ter perdoado, sem saber realmente se a outra pessoa se arrependeu. Quer dizer, como é que eu sei se a pessoa se arrependeu ou não, se eu não tenho um espaço de tempo para identificar a mudança na pessoa que ela não se arrependeu? Por quê? Porque o arrependimento, ele traz frutos. No arrependimento, a pessoa, ela muda. Mas a pessoa que ela não consegue se arrepender, ela não muda, ela se molda. Ela molda a forma de ver. Ela se molda por fora, então ela vai buscar uma nova estratégia de fazer aquilo que ela gosta, porque ela não viu motivo nenhum para se arrepender. Quer dizer, a pessoa que não viu motivo para se arrepender, ela vai dizer que se arrependeu para mudar a outra pessoa. Quer dizer, então vai existir os aspectos, vai existir o reflexo na pessoa que ela não sabe o que é arrependimento. E Deus explica isso. Se a pessoa não se viu como errada, ela vai dizer que errou, ela vai pedir perdão, ela vai pedir desculpa, mas ela vai se moldar para fingir para outra pessoa. Então quer dizer, a pessoa que ela não sabe o que é arrependimento, ela vai ficando mais medrosa, mais irada, mais fingida. E aí demora muito tempo para que você pegue de novo a pessoa em algum erro, porque ela vai se moldando por fora. Mas o que é que acontece no intelecto dessa pessoa, na visão dessa pessoa, que ela não consegue entender as razões, ela perde a capacidade de entendimento. E se a pessoa ela vai perdendo essa capacidade de entendimento, a Bíblia diz que ele não quer conselho, a pessoa que não sabe o que é arrependimento, ele não quer ouvir, ele não consegue ensinar, ele perde a capacidade da cognição. Quer dizer, ele não vê as coisas de fato e de verdade como elas são. Por isso não é que a pessoa não esteja vendo. A pessoa que ela não sabe o que é arrependimento, ela vai perdendo o raciocínio. Por isso a Bíblia chama e diz que as pessoas vão ficando transtornadas, iradas, medrosas, temerosas, porque ela não sabe o que é o arrependimento. Então quer dizer, por ela ir tentando totalmente se mudar por fora, ela vai perdendo a capacidade de raciocinar. Ela vai perdendo a capacidade de ver as coisas de fato e de verdade como elas são. Então quer dizer, se eu só tenho a capacidade de ir me moldando por fora, até para moldar por fora, eu só mudo quando eu perco a razão. Quando eu vejo que eu tenho que mudar, quer dizer, eu tenho que mudar para não perder, mas não quer dizer que eu me vi. Não quer dizer que eu me vi. Então, quando Deus diz, quando Jó disse que os meus ouvidos até ouviam falar de Deus, mas agora os meus olhos conseguem ver Deus? Como assim? Como é que eu consigo ver Deus se Deus diz no manual de vida que ninguém conseguiu ver a Deus, né? Ninguém conseguiu ver. A gente ouve e sente a presença de Deus. Para aqueles que buscam e creem em Deus. Mas para aquele que não busca e não crê em Deus, ele fala em Deus, ele diz ouvir a Deus, mas ele vai perdendo. Ele vai perdendo a cognição, ele vai perdendo a razão, ele vai perdendo a interpretação das coisas
Por quê? Porque essa pessoa ela vai se moldando por fora. A cada coisa que ela vai vendo, que ela tá errando, que ela tá quebrando a cara, quer dizer, ela vai ficando mais irada, mais medrosa, mais temerosa, mais nervosa, então ela vai, não é que ela não esteja vendo. A pessoa que não sabe o que é o arrependimento, ela vê, mas ela só não vê que é ela o culpado da situação, que é ela que errou em algum lugar. Então, se ela vê o erro, mas não vê nela, mas e sim vê no outro, quer dizer, se eu errei e o responsável não sou eu pelos meus erros, eu vou me moldando. E aí, nesse molde, eu vou piorando. Porque eu vou julgando as coisas de fora para dentro. E eu vou perdendo esse entendimento que a Bíblia fala. Que a pessoa, não é que ela não esteja vendo. Então, para elas querer se moldar, até para essa pessoa querer se moldar, ela precisa ver que é ela que está perdendo. Então, se é ela que está perdendo, por ela não estar entendendo, ela vai mudando de forma errada. Por isso ela vai ficando irada, nervosa, doente, transtornada, invejosa, que a Bíblia diz. A pessoa que ela vive ganhando e perdendo, e vive adoecendo, e vive cheia de medo, ela vai se comparando. Ela vai se tornando uma pessoa competitiva, comparativa. Então, por isso é que ela vai moldando por fora. Ela vai achando que ela tá errada de fazer o que ela tá fazendo com tal pessoa. Então, ela vai moldando-se por fora. E aí, o que é que acontece geralmente com uma pessoa que não sabe o que é arrependimento? Ela vai errando mais, porque ela vai carregando, né, aquelas experiências com ela, e aí ela não quer mais admitir os erros. A pessoa que não sabe o que é o arrependimento, ela não quer admitir que está errada. Então, se ela errou e ela não se vê como culpada, ela culpa o outro. Então, eu errei mais de ter confiado em fulano, eu errei mas porque eu não soube agir com o cicrano. E aí o que é que acontece comigo? Que eu não sei o que é o arrependimento. Eu vou cometendo outros erros, porque eu estou julgando as outras pessoas com as experiências que eu tenho. Entende? E aí, devido a essas experiências que eu vou tendo ruim, que eu vou ficando mais nervoso, mais irado, mais transtornado, vou precisando de calmante, vou dormindo mal, vou ficando estressado, vou ficando ansioso por conta da ausência do arrependimento, eu vivo querendo aprender apenas pela visão. E aí, se eu não tenho entendimento, o que é que acontece geralmente com essas pessoas? Elas vão perdendo a capacidade de raciocinar. Ela vai perdendo a capacidade de ruminar. Ela vai perdendo a capacidade de se ver e a capacidade de se arrepender. Então, esse arrependimento que as pessoas dizem ter, ela diz que está arrependida para mudar a outra pessoa. Então, até você ver alguém dizendo, eu me arrependi, eu choro, eu peço perdão, para fazer o outro não mudar, porque eu tô perdendo. Ou eu vou ficando mais irado, mais nervoso, mais temeroso, porque eu não quero me arrepender. Então, eu vou julgar, eu vou criticar, porque eu digo que a outra pessoa não entendeu as minhas boas razões. E aí eu vou cada vez mais me perdendo na emoção, no sentimento. Então, geralmente, quem não sabe o que é o arrependimento, ele não aceita conselho, e a Bíblia diz isso. Ele não aceita conselho, ele não consegue ensinar, ele vai perdendo a capacidade de ensinar, ele vai perdendo a capacidade de raciocinar e de entender. Então, às vezes, você diz assim, eu era tão boa de pegar as coisas, eu entendi as coisas tão... A criança, né? Criança, quando é criança, a capacidade que ela tem de aprender as coisas é muito fácil na fase da criança. A criança vai estudar inglês, ela no instante como consegue aprender inglês, matemática, mas já uma pessoa já na fase adulta, se ela não tem costume de buscar arrependimento,
se ela não sabe o que é o arrependimento, é justamente a capacidade, esse tipo de capacidade que a pessoa ela vai perdendo. Ela vai perdendo essa capacidade de raciocínio, de interpretação das coisas. É por isso que você vai ver alguns adultos dizer que não consegue mais exercer a profissão, não consegue mais ensinar, não consegue ouvir conselhos de ninguém, não é mais convencido pela audição. Você fala, ele não consegue ter a boa interpretação. Por quê? Porque não sabe o que é o arrependimento. Quer dizer, a pessoa até mudou. Então ela diz assim, eu era tão ruim no passado, eu até mudei. Eu até melhorei. Ela não mudou, ela se moldou. Porque ela foi vendo que foi perdendo, que foi ficando frustrada, que foi quebrando a cara, né, com as pessoas. Então aquele erro que ela cometeu com alguém, que ela viu o erro. Não é que a pessoa não viu, ela só não viu o erro nela. Ela só não é convencida do erro dela. Então ela vai precisando de experiências para ir se moldando. Essa pessoa que ela é assim, que ela não sabe o que é o arrependimento, que ela não quer voltar atrás, que ela vai ficando cada vez mais medrosa, mais irada, mais estressada, mais ansiosa ou mais depressiva, né? Mais estressada, sem paciência. Então ela vai se moldando para entrar em algum padrão, em algum perfil, né? Então tem pessoas que dizem assim, pessoas que não sabem o que é o arrependimento, ela prefere ganhar menos, ela prefere perder porque ela não tem paciência de aprender nem de ensinar. Ela perde isso. E onde Deus explica isso? Para que você entenda que uma pessoa que ela já está com a mente cauterizada, ela precisa de ter experiências para querer mudar. Ela precisa ter experiências. Então, se ela tem a visão da experiência dela, mas ela não tem a interpretação onde ela errou, ela acha que o erro está no outro. Por isso a pessoa está sempre culpando aquela pessoa. Então ela vai mudar agora, mas mudar com outra pessoa. Ela vai mudar porque ela não tem experiência, ela não sabe onde foi que errou. Então se ela achar que ela errou com alguém, mas ela não sabe onde foi que ela errou, ela não consegue pensar, ela não consegue raciocinar. A pessoa que ela não sabe o que é o arrependimento, ela vai perdendo essa capacidade do raciocínio. E a Bíblia toda diz isso, quando fala de transtornos mentais, insônias, doenças, né? Então, em Jó 42:2, Deus diz assim, aqui Deus está falando sobre a ausência do arrependimento, que é onde Jó diz que até ouvia falar de Deus, mas agora os seus olhos conseguiam ver a Deus. E como é que os olhos conseguem ver Deus, se Deus diz que ninguém consegue ver Ele? Consegue ouvir a Ele, sentir a presença dEle, mas não ver. Mas aqui em Jó, Deus explica que os olhos dele conseguiu ver Ele, né? Que é o que eu vou explicar para você. Então, Deus diz aqui em Jó 42:2, Deus diz: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Quer dizer, aqui Deus já está explicando que uma pessoa que ela não sabe o que é o arrependimento, ela não aceita conselho. Ela encobre o conselho. Então você vai dar conselho a uma pessoa, ela diz, se conselho fosse bom, era vendido. A pessoa não aceita ouvir conselho. Por isso, relatei o que não entendia. Eu falei sem entendimento. Quer dizer, não é que eu não esteja vendo, eu só não entendo o que eu estou vendo. Por isso, relatei o que não entendia. Coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Então, uma pessoa que ela não sabe o que é o arrependimento, geralmente ela se torna uma pessoa inescrupulosa. Ela perde a capacidade de sentir vergonha. Ela é uma pessoa que ela não pensa o que as pessoas estão percebendo dela. Ela perde essa percepção. Ela acha que ninguém está vendo ela, que ninguém percebe quem ela é. Então ela tenta o tempo todo se moldar,
se esconder. Então, geralmente esse tipo de pessoa, ela tem um comportamento na frente de um comportamento na frente de outro. Ela não tem nem a capacidade de perceber isso. Que na frente de fulano ela tem um comportamento, né? Quer dizer, com o irado ela é braba, com o medroso ela é fingida. E ela vai se moldando por fora com as experiências que ela vai adquirindo pela visão. Na frente, ela se torna, ela monta um personagem para ser agradável para as pessoas. A pessoa que não sabe o que é o arrependimento, ela tem necessidade de se fazer pertencente nos grupos, ela não sabe o que é a verdade, ela não quer saber sobre verdade nenhuma, eles vão criando as suas verdades. Então ele vai perdendo a capacidade tanto de ouvir como de ensinar. Entende por que tem pessoas que, com a idade, elas vão dizer assim, eu não consigo mais dar aula, eu não tenho paciência de ensinar, eu não consigo mais aprender. Olha, aí tem pessoas que dizem assim, eu prefiro ser CLT, eu prefiro ter o meu salário ali, chegar na data e eu receber, de que eu trabalhar e ser autônoma, e ter que estar cobrando, e ter que estar exigindo, e ter que estar sendo uma pessoa que eu não consigo ser. Quer dizer, a pessoa, ela é limitada por ela não entender sobre o arrependimento, entende? Então, ela pode ter algumas dessas características. Ou ser inescrupulosa. O que é uma pessoa inescrupulosa? Ela perde o raciocínio, ela não tá nem aí para o que as pessoas estão vendo dela, ela perde essa capacidade de raciocinar. Então, um exemplo, pessoas que são inescrupulosas, ela pega dinheiro a juro com uma agiota, depois ela vai para o macumbeiro pedir para o agiota acabar com a vida pedir para o macumbeiro acabar com a vida do agiota, porque o agiota tá cobrando. Isso eu já vi. Né? Quer dizer, às vezes até aquela pessoa, ela pediu até para aquela feiticeira falar com um da família para emprestar o dinheiro. Mas quando ela se vê sendo ameaçada por um agiota que ela arrumou o dinheiro, ela vai atrás daquela feiticeira. Eita, faz aí algum trabalho, alguma coisa, porque o agiota tá me ameaçando e eu tô com medo. Quer dizer, se fosse aquela pessoa da família, ela ia para outro feiticeiro. Mas como daquela família emprestou o dinheiro, não emprestou e ela pegou com outro, ela vai atrás daquela pessoa para ajudar a acabar com o feiticeiro. Ela perde esse raciocínio. Ela mesmo cria suas verdades, ela cria suas leis, ela só vai buscar apoio e ajuda para ser apoiada naquilo que ela quer. Ela perde a capacidade, ela perde a visão, ela perde a cognição, ela perde a linha de raciocínio, porque todo o conhecimento que ele foi adquirindo na vida dele, ele não pensou, ele não ruminou, ele apenas ignorou. Ele perdeu a capacidade de se ver. A pessoa que ela não sabe o que é o arrependimento, ela vai perdendo a capacidade de se ver. Então, tudo que acontece com ela, ela não é culpada de nada. Ela está sempre culpando as pessoas e condenando as pessoas daquilo que ele vê. Ele só não se vê. Então, ele está sempre buscando um jeitinho brasileiro, um arrumadinho, porque para ele não existe lei, não existe verdade, não existe justiça, não existe consequência de nada, é tudo uma balela. Deus sabe do meu coração, das minhas razões, e ele está buscando sempre um jeito de se livrar. Se livrar da visão, se livrar da cognição, entende? Então ele está sempre buscando alguém que possa ajudar a ele, mas ele não quer saber sobre verdades, né? Se torna uma pessoa totalmente inescrupulosa. Então Deus diz, escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Quer dizer, uma pessoa que ela não sabe o que é arrependimento, ela perde a capacidade de ensinar. E ela vai dizer, eu não tenho mais paciência de ensinar ninguém. Veja que ela não tem paciência porque ela não quer lidar com algumas situações. Ela está fugindo da própria visão. Ela está fugindo de alguma razão. Esse tipo de pessoa, ele só quer ver as coisas como ele vê. Ele busca a própria razão, a própria satisfação. Por isso, ele não aceita ouvir conselho de ninguém. Quando alguém vai dar um conselho, ele vai dizer, se o conselho fosse bom, eu vendia.
né? Você está dando a sua opinião. Eu não entendo assim, eu não vejo assim. Ele perde a capacidade de raciocínio. Então, ele perde também a capacidade. A pessoa que vai perdendo a capacidade de raciocínio, ela perde a capacidade de ensinar. Entende? Então, ela vai fechando os olhos para aquilo que ela não quer ver. Porque ela tem uma interpretação própria, um sentido próprio. E aí, eles vão ficando inescrupulosos. Pessoas que não têm vergonha, pessoas que montam uma máscara para se ver em algum lugar. Então, aqui eu sou a coitada, exemplos, para que você entenda da pessoa que ela é inescrupulosa. Aqui ela tá se vitimizando, murmurando, se vitimizando para tirar proveito de todo mundo. O inescrupuloso, ele quer ter lucro, ele quer vantagem. Então, ele tá se vitimizando. Aqui ele é o coitado, ali, em outro lugar, ele já é o rico. Entende? Ele rouba de um para dar o outro. Ele engana um para enganar o outro. Ele rouba de um para outra pessoa. Ele nem rouba mais para ele mesmo. Ele perde a capacidade de entender o que ele está fazendo, porque ele vive por vantagem. A pessoa que ela é inescrupulosa. Então, ela precisa, para saber o que é o arrependimento, ela precisa de conhecimento e experiência. Deus, ele não trata as pessoas como as pessoas tratam as outras. As pessoas, elas são imediatistas. Deus não. Deus espera um tempo para querer tratar uma pessoa. Quer dizer, quando uma pessoa ela é criança, ela está sempre culpando as outras. Né? Ela não tem culpa de nada, foi ele que fez, mãe. Não foi eu, foi ele, foi meu irmão. Quer dizer, quando a pessoa é criança, ela não consegue pensar, ela não consegue raciocinar bem. Por quê? Porque ela é criança. Deus não trata as pessoas como os homens tratam, como o ser humano trata, imediatista. Não, Deus espera um tempo para que a pessoa queira aprender, queira se arrepender, queira ter visão da própria visão, que a pessoa ela também erra, que a pessoa precisa mudar, precisa se arrepender, né? Então tem pessoas que não pensam assim, não quer ver assim, então ela tá o tempo todo vendo, mas sem entender o que tá vendo. Então aí é quando essas pessoas elas vão buscando se moldar. Ela não vai mudando por dentro, ela vai se moldando por fora. Por quê? Porque quando ela viu que errou, ela não tá se vendo. Ela tá vendo que errou, mas se eu errei, foi por sua culpa. Então, se eu errei por sua culpa, agora eu não vou fazer mais isso. Eu não vou ser tão bom eu não vou ser mais bom assim, eu vou ser de outra forma, porque eu não entendia e errei. Então, tô pegando as minhas experiências, que eu vi que errei, mas mesmo assim, eu tô jogando naquela pessoa que eu vi que eu errei e agora eu não quero mais errar, mas com outra pessoa. Mas a história às vezes é diferente. Quer dizer, eu vou agir errado do mesmo jeito. Eu vou estar errando do mesmo jeito, julgando uma pessoa com a outra, julgando os fatos totalmente diferentes. E por isso a mente vai cauterizando. O sentimento vai cronificando. Então, geralmente, a pessoa vai ficando irada, medrosa, frustrada, né, temerosa, cheia de medo. E geralmente, quem vive ganhando e perdendo e não busca entender a razão do que está vendo, vai se tornando invejoso porque vai se comparando. É automático. A pessoa vai querendo entender apenas pela visão e vai se comparando, né? Então, termina se tornando inescrupuloso. Ele vai perdendo a vergonha. Escuta-me, pois, e eu te falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora eu te vejo aos meus olhos. Quer dizer, Jó estava dizendo aqui que agora ele podia ver Deus, que ele nunca tinha visto, né? Os meus ouvidos te ouvia, meus ouvidos ouvia, mas agora eu posso te ver. Porque quando a pessoa, ela não se vê, ela não sabe onde foi que ela errou. Ela está justificando. Então, cada vez que ela erra e justifica e condena as pessoas, ela vai perdendo essa linha de raciocínio.
E por ela perder a cognição, a razão, a linha de raciocínio, ela vai perdendo a capacidade tanto de ouvir como de ensinar. Entende o que é que a Bíblia explica? Então Deus diz, por isso me abomino, Jó. Quando Deus arrancou as iniquidades dele, ele se abominou e se arrependeu no pó e nas cinzas. Porque quando Deus arranca as iniquidades de uma pessoa, ela consegue ver que ela praticou erros que ela abominou. Ela falou, ela criticou, ela julgou, mas ela também praticou os mesmos erros. Quer dizer, a pessoa não está justificando mais os erros. Ela está vendo que ela também errou. Para ela não tem mais a necessidade de se esconder. A pessoa que ela sabe o que é o arrependimento, ela não tem mais a necessidade de estar se escondendo, de estar brigando, de estar justificando os seus erros, de estar condenando as pessoas. Então, quem não sabe o que é o arrependimento, ele está sempre no extremo. É isso que acontece com uma pessoa que ela fala em Deus, mas ela não sabe o que é paz, o que é amor, o que é empatia, o que é gratidão. Então ela está condenando as pessoas daquilo que ele sente e daquilo que ele não sente. Aquilo que ele não vê nele, aquilo que ele não reconhece nele, ele também julga as pessoas. Ele condena as pessoas. Por quê? Porque o conhecimento não foi válido para ele. Ele não aprendeu com o próprio conhecimento. Então ele foi se moldando. A pessoa, ela vai se moldando. Ela não consegue mudar por dentro. Então ela até viu que errou. Entenda bem, para que você entenda. A pessoa muito bem viu que mentiu, que traiu, e ela disse que não ia fazer mais, mas ela termina fazendo novamente, porque na necessidade da razão, da visão, da emoção, que ela não entende sobre isso, ela vai se tornando uma pessoa impulsiva. Ela vai se tornando aquela pessoa que ela vai perdendo. Se a pessoa ela perde a capacidade de ruminar, de raciocinar e de entender, ela se torna aquela pessoa impulsiva. Ela age pelo impulso. Ela vai agindo pelo impulso. Então, pelo impulso, já que eu sou uma pessoa totalmente irracional, eu não raciocínio, e eu ajo pelo meu impulso, quer dizer, quando eu tô vendo que eu tô perdendo, agora eu tô tentando mudar as pessoas para eu não perder mais. Então, eu até peço desculpa. Eu digo que não vou fazer mais. Mas se eu não me vi, eu me moldo. Se eu não me vi, se eu perco essa capacidade, esse sentimento dentro de mim vai piorando. As pessoas, elas vão piorando sentimentalmente e emocionalmente. Então, a ciência chama de transtornados. São pessoas transtorno, né? São pessoas que não conseguem ver os seus próprios erros, que tá justificando, que tá condenando as pessoas, né? E aí, cada vez mais, quando você vai falar com uma pessoa assim, que ela não quer conselho, ela diz, olha, eu não quero conselho, se conselho fosse bom eu vendia, né? Desde que você teve as suas experiências, eu tive a minha, não se meta na minha vida. Ele perde a capacidade de ouvir conselhos, então ele está se escondendo. É isso que a Bíblia ensina. A pessoa, ela perde a capacidade, então ela vai se esconder. E se eu vou me esconder, eu mudo para mudar o outro. Mas eu não mudo, de fato e de verdade, como a verdade que Deus explica. Se eu não me vi, se eu não vejo que eu errei em alguma situação, eu preciso ter mais conhecimento. Que mais ou menos vai ser uns 3 casos na mesma área para que a pessoa veja que o problema dela não está fora. Depois de 3 relacionamentos, depois de 3 percas, 3 frustração na mesma área, é que a pessoa vai dizer, quer dizer que o errado sou eu? Não é fulano, não é cicrano, né? A pessoa começa a identificar, né? Depois de muito brigar, ela para de brigar, porque ela viu, agora, ou eu paro de brigar, que foi o meu caso, né? Ou eu vou morrer, vão me matar logo, porque eu sou uma pessoa descontrolada, descompensada, né? A pessoa vai percebendo isso com as experiências, o conhecimento, é isso que Deus explica. Com conhecimento, eu vou conhecendo a mim mesmo, mas não quer dizer que eu tô mudando. Não quer dizer que eu tô mudando. Eu me conheci, eu vi da minha natureza, então eu busquei uma estratégia
Não vou evitar briga. Eu já sei da minha capacidade, eu vou evitar brigar para não me destruir, mas não quer dizer que eu me mudei por fora. Não quer dizer que a minha natureza foi mudada. Entende o que é que Deus explica? Quer dizer, eu vou moldando agora, eu vou mudando a estratégia de ser. Eu vou evitando os problemas, mas já me conhecendo e me limitando. E me limitando, para eu não perder as estribeiras, para eu não perder a paciência, para eu não sair do meu contexto, para eu não perder mais, que eu já tive conhecimento em alguma área. Ou na área profissional, ou na área afetiva, né? Na área de relacionamentos, em alguma área eu possa ter, que eu tenha tido esse conhecimento, devido 3 frustrações, 3 percas. Mas quando uma pessoa ela já tem a mente cauterizada, ou por ter vícios, ou por ter ignorado demais o pecado, por ser transtornada, já ter algum transtorno mental, mesmo a pessoa vendo, ela não consegue entender. Por isso ela limita o conhecimento. Até o conhecimento, ela não quer o conhecimento. A pessoa vai limitar o conhecimento. Então alguém vai dar um conselho, ela diz, eu não quero conselho. Eu não quero ouvir. Então quando você já tem experiências pela visão, você já sabe que a pessoa não quer ouvir, não quer mudar, porque o problema não é dela. E se o problema não é dela, eu preciso mostrar a ela que o problema agora é dela, para que ela queira mudar. A pessoa só muda quando ela vê que o problema é dela. Enquanto ela não vê que o problema é dela e que ela vai perder, ela não quer mudar. É isso que a Bíblia ensina. Então, por isso a gente precisa que o outro amadureça. E tem pai e mãe que empata isso na vida dos filhos. Que o filho amadureça, que o filho perca, que o filho quebre a cara, que o filho aprenda a ter as suas experiências. Então tem mãe e pai que empata o filho ter a sua experiência, tem mãe e pai que não dá conselho porque não quer sentir, não tem paciência de ensinar, não quer confrontar. Do mesmo jeito que ele não quer o confronto, a pessoa que não sabe o que é o arrependimento, do mesmo jeito que ele não quer o confronto, por isso ele vai perdendo a capacidade de ensinar. E se ela está perdendo a capacidade de ensinar, já prova que ela está perdendo o raciocínio. Entende o que a Bíblia explica? Ela está perdendo o raciocínio. Quer dizer, a pessoa ela precisa ter as experiências dela. E quando a pessoa é nova, ela até pode dizer, você não quebrou a cara? Então deixe que eu quebre a minha. Deixe eu quebrar a minha cara. Por quê? Porque ele já não aceita mais conselho. Então, a pessoa ela precisa que o outro veja o problema, para que ele também queira mudar. Mas isso não quer dizer que é o arrependimento. Entende? Lá no passado, eu vou contar esse caso rapidinho para que você entenda. Lá uns 5 anos atrás, quando meu filho morava comigo, eu aceitei ele morar com uma mulher na minha casa, né? A minha casa ela tem 3 quartos, com 3 banheiros, então eu deixei ele morar com uma das mulheres que ele já se relacionou, ele morou um tempo na minha casa. Mas eu percebi nesses intervalos que eu trabalhava muito quando eu via ele chegar toda hora com pizza, toda hora com lasanha, com comida pronta. Mas quando eu tava em casa, os casalzinhos de pombo chegavam, né, para comer. Quando eu tava em casa que eu fazia alguma comida, eles chegavam para comer. Quando eu chegava muito cansada que não fazia comida, eu via que as comidas chegavam e eu fiquei observando aquele tipo de comportamento. Um dia ela entrou na minha cozinha, porque esse quarto que ele dormia com ela era lá atrás e eles entravam na cozinha apenas para usar a cozinha, né, em alguns momentos. E um dia eu tava na cozinha e vi quando ela foi beber água para apertar no botão da geladeira para sair a água, ela viu que não tinha água. Aí ela foi beber água direto do galão da água mineral. Aí eu disse, aproveite que você viu que não tem água e bote água na geladeira, né? Porque eu já vivia. Uma vez eu dei a minha opinião para ele, né, que ela não gostava de cozinhar, que ela não fazia nada. E ele disse para mim, mãe, não se meta. O problema não é seu. Fulana, o problema dela não é seu. Se meta com a sua vida. Olha, eu não quero conselho.
E aí eu fui vendo que não adiantava eu mostrar e dizer aquilo que a pessoa não quer ouvir, não quer entender, acha que já tem conhecimento, acha que é a mãe que está querendo fazer a nora de empregada, esse tipo de coisa. Nada que você vai dizer ajuda essa pessoa. Por quê? Porque a pessoa não aceita ouvir. E se ela não aceita ouvir, ela também não vai saber ensinar, não tem paciência. Se torna o soberbo, que a Bíblia fala. A pessoa entra na soberba e ela vai perdendo a visão, a cognição, a razão, né? E aí você não consegue ajudar muito mais essa pessoa. E aí quando eu dei essa opinião, que eu disse, aproveite que você viu que não tinha água e bote água na geladeira, porque ela foi botar água só no copo dela, né? Ia deixar a geladeira seca novamente. Aí ele tava na hora e disse assim, a senhora tá querendo fazer a fulana de empregada? A senhora tá querendo se meter? Fulano não é seu problema não, porque eu já tinha dado a minha opinião dela a ele, a respeito dela. Mas você tem uma esposa que não faz comida, não trabalha, não malha, não faz nada, e você não tá vendo isso, você não tá vendo que está errado, e ele não aceitava que eu falasse. Entende? Aí o que aconteceu? Quando eu dei esse palpite, foi aquele clima, aquela prévia de confusão, eu me calei, né? Mas aí o que foi que eu fiz? Eu já entendi, por ter tido muitas experiências, muito conhecimento. Eu não tinha ainda a sabedoria, porque eu era pecadora, era transtornada, vivia nos remédios controlados, mas eu tinha o quê? Conhecimento. Exatamente o que Deus explica. Meus filhos, por falta de conhecimento, sofrem. Então, quando você tem pelo menos conhecimento, você vai evitando o sofrimento. Pela visão, não quer dizer que você sabe o que é o arrependimento. É muito diferente. Então, quer dizer, eu cheguei na porta do quarto e avisei a ela, olha, a partir de hoje, você viu o show que ele deu aí para lhe defender. Então, a partir de hoje, dessa porta, a casa tem beco, né? Tinha outros como entrar e sair sem ser por dentro da minha casa. Então, eu disse, a partir de hoje, você isola essa cozinha, tá? Não quero você na minha casa, dentro da minha cozinha, porque quem casa quer casa, ele tem dinheiro, tem condições, na época, há mais de 5 anos atrás. Então ele tem que botar você dentro de uma casa, aqui eu não quero mais, porque eu não sou obrigada a ouvir desaforo desagradável, né, em uma defesa descompensada. É uma pessoa inescrupulosa, como a Bíblia fala, que quem criou os filhos da forma errada vai ver isso. A pessoa que ela é inescrupulosa, quer dizer, eu não ensinei, fui criada no pecado, andava na feitiçaria, não tinha base nenhuma, mas tinha conhecimento. Quer dizer, o conhecimento me livrou de alguns transtornos, de algumas coisas que eu podia evitar, então eu evitei. Botei aquela moral que eu tinha, da minha casa você pode entrar e sair pelo beco, a casa é minha, o quarto é dele, então sirva-se à vontade, só não quero ver você mais dentro da minha cozinha. Porque é uma casa que eu não posso falar nada, que eu vou levar o fora, eu não vou falar, também não vou ouvir, né? Isso fez com que ele alugasse uma casa, comprasse, botasse ela dentro, e assim foi feito. Eu percebi que só eu me impor, ele ia também ter a necessidade de se impor. E aí ele vê sim que o problema não era meu, como estava sendo, e sim dele. Foi o que ele viu. Quando ele se mudou, com alguns meses, ele chegou reclamando que a mulher não fazia nada, que a mulher era preguiçosa, quer dizer, a pessoa, ela só se vê quando o problema passa a ser dela. E isso eu tive muitas experiências. E procurei muito evitar problema para mim, sofrimento para mim. Quando eu via que o problema tinha que ser meu, então eu sabia reverter o jogo. Quer dizer que a prejudicada sou eu tô falando e não tô sendo ouvida, então eu fazia com que aquela pessoa visse que o problema não era meu, e sim dela, e sim dele. Eu tive várias oportunidades e conhecimento suficiente para me livrar desse sofrimento que a Bíblia fala, entende? Mas quer dizer, tudo aquilo era experiências para mim, é conhecimento para mim, mas que não me traz o arrependimento. Entende o que a Bíblia diz?
não traz o arrependimento. Então, uma pessoa que não sabe o que é o arrependimento, ela vai ficando tudo isso que eu disse para você e mais um pouco, porque ela não tem paciência mais de ensinar. Ela quer apenas se livrar. Ela vai ter tudo que ela vê para ela, né? Ela toma aquilo para ela não sabe que eles estão falando a respeito deles e que é eles que vão quebrar a cara, então eu tomo aquilo, afronta para mim, não quero mais sentir, eu fui a ofendida, então eu dou um basta naquilo que eu não seja mais a ofendida. Foi o que aconteceu, estou dando só um exemplo para que você entenda. Foi o que aconteceu, o jogo inverteu. Isso aconteceu inúmeras vezes na minha vida. E eu aprendi a ter conhecimento pela visão. Mas o entendimento não é o conhecimento. Por isso, a pessoa que não sabe o que é o arrependimento, ela vai ficando limitada. A pessoa que ela não sabe o que é o arrependimento, ela vai perdendo a capacidade tanto de aprender como de ensinar, de exercer a profissão. Ela vai perdendo isso. Então, algumas pessoas você vai ouvir dizer assim, eu tenho como negociar, mas eu não tenho paciência, eu prefiro ser CLT, como eu conheci, colegas minhas que diziam isso. Sei vender, sei cobrar, tenho as portas, porque o meu marido faz isso, mas eu não tenho paciência, eu prefiro ter o meu salário. Eu prefiro ter CLT. Então, isso é uma das coisas que a pessoa entenda que ela precisa de arrependimento. Porque se a pessoa não tem paciência, se ela sabe que é ela que está perdendo por não ter paciência, ela precisa de arrependimento, ela precisa de se ver. E a maioria do religioso, ele não sabe a respeito disso. Por isso ele vai entrando na soberba, no orgulho, naturalizando as doenças, os transtornos. Então ele prefere perder. Ele prefere perder. Então ele vai adquirindo conhecimento. O conhecimento ele até vai adquirindo. Por isso já disse aqui, quem é esse que tem o conhecimento sem conselho, né? Onde é que Deus diz? Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? A pessoa encobre o conselho. Ela não quer conselho. Ela não quer ouvir. Ela não tem paciência mais de ouvir. Ela não consegue mais aprender. Ela vai se limitando. Porque não sabe o que é o arrependimento. A partir do momento que eu me vejo, por isso já disse que eu ouvia falar de ti, agora os meus olhos te vê. Quer dizer, agora não me dói mais nada, porque Deus arrancou as minhas iniquidades, eu não sou mais transtornada, eu não tenho mais transtorno, eu não sou mais nervosa, mais irada, entendeu? Eu fui tratada emocionalmente, sentimentalmente, então agora eu vi que eu pratiquei muita coisa que eu julguei, que eu também errei, que eu também sou falha e humana. Agora eu sou uma pessoa não limitada, eu sou usada por Deus para ensinar. Então, quer dizer, a falta do arrependimento, ele traz limitação ao ser humano. Entende o que é que Deus explica? A falta de entendimento de uma pessoa que ela tem muito conhecimento, mas sem entendimento, ela vai ficando limitada. Então, a cada limitação que ela vai tendo, ela vai se moldando. Não que eu não sou obrigada a passar por isso, não que eu não sou obrigada a me ver assim, não que eu não vou ser isso, e eu vou me limitando, eu vou dando o meu jeitinho brasileiro. Como é que eu me vejo, como é que eu sinto, o que é que eu aceito ou o que eu não aceito. Porque tudo que eu tô vendo, eu acredito que é sobre mim. Entende? Tudo que eu tô ouvindo, eu acredito que a pessoa tá falando mal, tá falando de mim. Ah, não falou comigo, tá com raiva de mim, passou por mim, eu já fico logo com raiva, já fico irada, porque eu tô julgando tudo por mim, pelo sentimento próprio. Então essas pessoas, ela vai se limitando, ela vai perdendo a capacidade de domínio, de raciocínio. Então ela vai julgando tudo e julgando de uma forma. Essas pessoas, elas vão julgando de uma forma que elas vão perdendo.
Entende? Porque ela vai perdendo a capacidade de raciocínio. Então, ela tem medo de perder. A pessoa que ela é assim, ela vai tendo medo de perder. E cada vez mais, às vezes, muitas vezes, ela vai perdendo mais. Porque ela mesma vai limitando. O que é que ela suporta, o que é que ela aguenta, o que é que ela não aguenta. Porque ela desconhece do arrependimento. A pessoa, quando ela desconhece do arrependimento, ela é limitada. Então, ela pode dizer, Deus sabe do meu coração. Mas você vê o comportamento da pessoa. Entende? Você vê que a pessoa é limitada. Ela limita até o que é que ela vai ouvir. Ela não quer ouvir. Ela não quer sentir. Ela não quer se ver. Você não consegue obrigar uma pessoa a ouvir aquilo que ela não quer ouvir. A mente está cauterizada, o sentimento está cronificado, a pessoa vive fugindo das coisas. A pessoa, ela vive fugindo, entende? Por isso ela vai ficando limitada, por isso ela vai acreditando na visão dela, na razão que ela cria. Ela cria uma razão e uma limitação para ela. Não, eu prefiro ser CLT, eu prefiro ganhar isso aqui, eu sei que dá, mas eu não tenho paciência de cobrar, eu não tenho paciência de ensinar, eu não tenho paciência de comandar, né? Eu já conheci pessoas que tinham capacidade de exercer, de ser o chefe de uma empresa, o patrão qualificou, tirou dele daquele trabalho, botou como chefe, mas ele não conseguia mudar. Quer dizer, não conseguia dar um não teve posicionamento de patrão, não queria agradar todo mundo. E ele mesmo não diz, não é para mim, eu não consigo. Então a ciência diz que isso é traumas. Né? Pessoas traumatizadas, pessoas que não fazem terapia, pessoas que não se conhecem, que são frustradas, que têm traumas dentro dela, então ela não consegue exercer e perde. Quer dizer, porque não sabe a respeito do arrependimento. A pessoa, quando ela não sabe do arrependimento, não é que ela não tenha, não é que ela não esteja vendo, não é que ela não tenha o conhecimento, mas ela vai limitando. Ela vai limitando o que é que ela consegue e o que é que ela não consegue. Quer dizer, ela tem, mas ela não consegue exercer aquilo que ela tem. Ela tem a capacidade, mas ela não tem a evolução, ela não evolui com a capacidade que ela tem. Então, o patrão até tira a pessoa, né, e diz assim, não, você tem capacidade de ser chefe daqui dessa sua área, porque você comanda, você sabe comandar o trabalho, mas não sabe comandar pessoas. Mas não tem o controle emocional para lidar com pessoas. São pessoas limitadas, entende? São pessoas que não conseguem raciocinar bem. Ele tá ou por ter vícios, né? Ou por ter muito pecado, vive na prostituição. Então ela perde essa linha de raciocínio. A pessoa, ela perde a linha de raciocínio. Ela só quer ouvir e ver e comandar aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe convém. Não, eu prefiro assim, eu me dou melhor assim. Quer dizer, são pessoas que não sabem a respeito de alma e de espírito. Entende? Então, a ausência do arrependimento, para quem busca, você consegue saber o que é o arrependimento. Porque tem pessoas que dizem, eu me arrependi, me perdoe, mas ela vai se moldar. Quer dizer, por que a pessoa vai ficando mais irada? Entende? Quer dizer, você acha que o meu filho, o caso do meu filho que eu dei pra você, você acha que ele se arrependeu de ter feito o que fez comigo? Não. Não se arrependeu. Não se viu como errado. Ele viu que agiu errado, até falei pra ele. Quando ele veio falar, eu digo, mas você não dizia que eu não tinha que me meter? Você não disse que eu tava errada no que eu tava vendo? Aí ele já mudou de assunto, não quer pensar, não quer se arrepender, entende? Então o que é que ele vai fazer? Ele vai se moldar. Aí nessa mudança, no molde da pessoa, agora o que é que ele vai fazer? Provavelmente com outro relacionamento ele já vai limitar. Já vai botar a mulher para cozinhar logo no início, entendeu? Já vai querer mandar no início, já vai querer se mostrar no início, já vai limitar, não levar para restaurante, vai cometer outros erros. A pessoa, quando ela não tem o conhecimento, ela comete outros erros, porque agora ela vai se mudar. Quer dizer que eu errei, eu era tão bom com ela, né? Dando comidas prontas, levando para restaurante, sendo muito bom. Eu que perdi, eu que errei. É assim que a pessoa vê. A pessoa que não tem o conhecimento suficiente. Então ela vai se moldar. Agora, eu não vou ser tão bom, bobinho mais com outra mulher. Quando eu casar agora, ela vai ter que cozinhar, eu vou exigir, eu vou cobrar.
Agora, o que eu não fiz com a outra, eu vou fazer diferente. Isso quer dizer a pessoa que entra no molde, que ela vai se moldando por fora. Por quê? Porque não se reconhece. Porque não tem conhecimento suficiente. Então, se eu não tenho conhecimento suficiente, eu vou me moldando. Aquilo que eu fiz e eu vi que eu errei, mesmo eu vendo que eu errei, eu não me vejo que eu errei. Eu vejo que eu errei com a pessoa. Então, eu vou ver como se a pessoa não me valorizou, entendeu? Não viu as minhas qualidades, porque eu tinha aquilo como qualidade. Eu não tenho conhecimento. Entende? É um conhecimento muito raso. Esse conhecimento que a pessoa vai ter, nesse exemplo que eu tô dando para que você entenda que o conhecimento, ainda assim, se você tiver muito conhecimento, é como uma lata batendo. A pessoa tem o conhecimento, mas não vai saber ter o entendimento. Não quer dizer que a pessoa vai entender o que tá vendo. Por isso ela tá julgando mais, brigando mais, se irando mais. Então se torna no final da vida é que essas pessoas vão se tornar cada vez mais doente emocional, doente dos sentimentos, transtornadas, esquecidas e vai dizer, né, a maioria as outras que tá de fora vai dizer que é fingida, porque a pessoa tá fingindo, por quê? Porque ela tá agora se prevenindo, ela tá mudando para não sofrer, ela tá procurando com quem lidar, pisando em ovos, porque é uma pessoa totalmente doente, entende? A pessoa vai se tornar uma pessoa doente emocional, por quê? Pela falta do arrependimento, pela falta do entendimento. Então, essas pessoas, você vai ver que ela vai ter um comportamento na frente de na frente da nora ela é uma pessoa, na frente da sogra é outra, na frente do marido é outra. Ela tenta sempre ser agradável mediante a visão. Ela quer se encaixar, ela quer ser a pessoa que ela pode ser na frente de cada pessoa. Então aqui ela é a vítima, a coitadinha, para ter lucro e vantagem das pessoas, mas ali em outra cidade ela rouba de um e se amostra em outro lugar. Lá a bolsa de marca é a dela, de couro é a dela, a roupa melhor é a dela, ela chega bancando, dando feira, entende? Porque ela é inescrupulosa. É isso que já explica aqui. A pessoa que não tem é inescrupulosa, ela não raciocina bem. Ela não tem mais essa capacidade de entender nada. Então ela está buscando entender pela visão. Quem ela pode ser aqui, quem ela pode ser ali, como é que ela pode ter vantagem em todos os lugares, como é que ela não pode evitar perder, evitar que as pessoas conheçam ela. Então ela está sempre escondendo as coisas, escondendo quem é ela, entende? E por isso você reconhece que a pessoa não sabe o que é o arrependimento. Elas não sabem o que é se arrepender. Por isso você pode até ouvir a pessoa dizer, eu me arrependo, me perdoe, mas só para mudar a outra pessoa. Depois ela vai justificar. Que ela estava com medo de perder, ela disse que ia mudar, mas ela não se viu. Entende? Ela não é convencida dos erros dela. Tem pessoas que pedem desculpa por tudo, mas se você perguntar por que você está pedindo desculpa, ela não vai nem saber por quê. Por que está pedindo perdão? Não sabe, está pedindo porque tá com medo. Tá pedindo porque tá com medo. Não sabe o que fez de errado. Porque são pessoas sem raciocínio. Sem o raciocínio. Ela perde. Ela perde a capacidade de ouvir conselho e de ensinar. Ela perde a cognição. Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.